cães. Mas a gente vai dar uma introdução da origem dos cães, depois a gente vai falar das alterações genéticas e as consequências que essas alterações trazem no DNA dos cães. O cão tem provavelmente a sua origem vindo do lobo cinético asiático. Aqui mostra a evolução do lobo, que ele vai perdendo as características do lobo e vai adquirindo características do cão até se tornar o cão. Os lobos foram os primeiros animais a serem domesticados pelo homem para serem usados na caça e na guarda. E os cães herdaram essas capacidades de guardar e de caçar dos lobos. Não são todos os cães, são apenas alguns. E esses cães foram, com a passagem do tempo, eles foram descobrindo que esses cães, na idade adulta, eles vão se tornando ferozes. Então isso deu início à domesticação dos cães, porque as pessoas queriam não cães apenas ferozes, que pudessem guardar e caçar, mas eles também queriam cães que fossem obedientes, dóceis e tolerantes aos seres humanos. A evolução dos cães se deu por volta da Revolução Industrial, que foi quando os cães deixaram de ser apenas guardiões, caçadores, e passaram a ser também animais de estimação. Hoje em dia existem mais de 400 raças de cães, porém existem muitos cães que não têm raças definidas ainda. E são da espécie canina, porém não está incluído em nenhuma raça. E existe a indústria canina, que é destinada à criação de cães de acordo com as exigências, necessidades e vontades humanas. Os sentidos dos cães. O olfato dos cães é muito aguçado e ele é 50 vezes maior que o olfato humano. Sentido do gosto, por que não paladar? Porque os cães não possuem paladar. Eles não comem pelo gosto que sentem, eles comem pelo cheiro que eles sentem. Eles possuem uma ótima visão, mas eles não enxergam cores. Eles são adaptados para a caça de animais pequenos, porém eles só enxergam tons de preto, branco e nuances de cores cinza. E eles possuem uma excelente audição, que é 57% superior à audição humana. O interessante é que eles têm 17 músculos que se viram para detectar os ruídos. E eles podem fechar os ouvidos internos e se concentrar somente naquilo que eles querem ouvir. Eu vou falar um pouco sobre a genética aplicada em si. Antigamente, não há muito tempo atrás, enquanto alguns especialistas eles se preocupavam em manter a pureza do cão, conhecida também como pedigree, outros hoje eles se preocupam em misturar essas raças e criar animais, cães no caso, com características inusitadas. O pedigree, o cão que tem o pedigree, ele tem a sua linhagem inteira conhecida. Ele tem um controle de tudo isso. A raça é um grupo de animais que possui características hereditárias que os difere de outros animais dentro da mesma espécie. Só que, assim, ela só pode ser considerada uma raça quando tiver uma descendência dessas características e qualidades. Essas pessoas que fazem essas misturas são chamadas de designers de cães. Isso virou uma febre em países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. O objetivo disso é criar cães que adquiram essas características desejadas das raças que eles misturam. Por exemplo, uma pessoa ela quer ter um labrador, mas ela não pode ter por restrição de espaço. O labrador é considerado um animal de porte grande e eles criam um animal de porte pequeno ou médio com as características de um labrador, que ele é inteligente, dócil e obediente. Só que para isso, o problema disso é que poucos filhotes herdam as características desejadas. E para que isso aconteça, é essencial a seleção correta nos acasalamentos para conseguir um progresso de uma raça de animais. Com isso, eles visam criar não só um animal perfeito, mas que ele consiga reproduzir essa perfeição. A perfeição universal
considerada mais importante do que a excelência individual. Para isso, deve-se levar em consideração que o fenótipo, que é a aparência externa do cão, é diferente, nem sempre corresponde ao genótipo. E isso pode causar grandes problemas, porque você pode ter um animal que pode ter uma boa aparência, pode ser perfeito, mas ele não consegue reproduzir, ou ele pode passar para seus descendentes anomalias congênitas, que a Jéssica vai falar depois. O grande problema disso tudo é a forma como eles faziam e ainda hoje fazem. É o cruzamento consanguíneo, que é entre animais da mesma família. Eu vou falar um pouco sobre os mais importantes. A homozigosidade é feita com parentes relativamente próximos e ela visa herdar características tanto da cadela como do cão. A heterozigosidade, ou outcross, era feita com animais sem qualquer parentesco entre si. A grande vantagem é que o risco de doenças e anomalias congênitas é quase nulo, porque os genes são muito diferentes. E a desvantagem dela é que para fixar uma característica é muito mais demorado, é muito mais difícil também. O inbreeding é o acasalamento de animais com alto grau de parentesco, como pais e filhos e assim por diante. A desvantagem é que o risco de anomalias congênitas é muito alto. E a grande vantagem é que para fixar uma característica desejada é muito mais fácil. O line breeding é o acasalamento de animais com baixo grau de parentesco. Elas parecem com uma homozigosidade e ele é um meio termo entre o outcross e o inbreeding. Com todas essas alterações no DNA dos cães, ocorreram muitas consequências. Estima-se que hoje existam mais de 500 doenças diferentes nos cães, como câncer, hernia de disco, malformação das articulações, doenças autoimunes, epilepsia, doenças psicológicas, além das anomalias congênitas, que são desenvolvidas no feto ou após alguns meses de nascimento do cão. Então, tudo isso, segundo um documentário da BBC, feito em 2008, estima-se que 77% dos cães usam algum tipo de medicamento para conter essas doenças. E a má qualidade de vida também. Não é só as alterações que dão uma qualidade de vida nos cães, mas também a modo que ele é criado. Como, por exemplo, o pastor alemão. Ele é um cão pastor, ele foi feito para o trabalho rural. Porém, as pessoas domesticam ele, colocam ele num espaço pequeno, dão alimentos que não são adequados, e ele fica com distúrbios, doenças psicológicas, até comportamentos agressivos. Agora eu vou falar das raças mais afetadas. Essa aqui é uma frase muito interessante de um veterinário americano. Ele fala que isso é absolutamente insano do ponto de vista da saúde dos animais. Algumas raças estão pagando um preço terrível em termos de doenças genéticas. Aqui é o chihuahua, né? Ele tem a cabeça desproporcional ao corpo. Ou seja, os partos podem ser com cesárea e também é comum que os ossos do crânio não se fundam. Ou seja, ele fica com distúrbios e toma muitos medicamentos. Esse aqui é o Basset. A coluna vertebral dele é muito alongada. Ou seja, ele pode ter deslocamento dos discos nas vértebras, causando paralisias e dores constantes. O Cocker, ele tem uma pelagem muito excessiva e as orelhas dele são muito grandes, ou seja, ele tem muito otite, que é uma formação do ouvido muito grave, e é comum nessa raça ter esse tipo de doença. O Boxer, ele tem o focinho esmagado, ou seja, ele respira com muita dificuldade pelo nariz. Então é comum que eles respirem pela boca, por isso que os Boxer, a maioria das vezes, ficam com a boca aberta, porque ele está tentando conciliar a respiração dele. E o piquinês, ele também tem o mesmo problema do Boxer, além da dificuldade na respiração, a órbita ocular dele é caída. Então é comum eles ficarem cegos com o passar do tempo. O pastor alemão é aquele caso, fica com as brancas mal formadas, e além dos distúrbios psicológicos, porque eles são criados em lugares pequenos. E o terrier, as mandíbulas dele são muito pequenas e tem dificuldade na respiração. É comum, com o passar dos anos, os dentes dele caírem, ele ficar sem dentes, ou até a digestão dele também é dificultada fazer a mastigação. Para finalizar, a gente pode tirar do estudo uma questão ética. Até que ponto a gente pode
causar todos esses problemas para o nosso bem-estar, ou por status sociais, ou por capricho, né? Não são doenças simples, são coisas que trazem males terríveis, como o pessoal do vegetarianismo